Olá, meu nome é Michele, eu sou especialista e mestre em ortodontia, sou formada pela Universidade Federal Fluminense, já dou aula já há um tempo para curso preparatório para concurso. O meu objetivo aqui não é torná-lo um especialista em ortodontia, e sim fazer com que você acerte as questões de ortodontia e possa, então, alcançar o seu objetivo, que é passar em concurso público. Quando a gente pensa em concurso de ortodontia, a gente tem que pensar nessa bibliografia aqui. Então, olha lá, a gente tem o livro do Moyes, que é um livro mais antigo, é um livro de 1991, mas que ainda é muito cobrado na literatura. E a gente tem o livro do Profit também, que é um livro mais recente, de ortodontia, que também é cobrado. Em alguns momentos, existe uma divergência de literatura, que eu vou citar para vocês. Bom, quando a gente fala em ortodontia, o primeiro assunto, e não é por acaso que a gente vai estudar isso, é o de crescimento e desenvolvimento. É muito importante o dentista saber sobre o crescimento e desenvolvimento crâniofacial, mesmo para aqueles que não trabalham com crianças. Por quê? As alterações observadas em adultos muitas vezes se referem a essas alterações de crescimento e desenvolvimento. Em função disso, esse assunto é muito cobrado, muito batido nos concursos. E a gente vai falar um pouquinho deles. Quando a gente pensa em crescimento e desenvolvimento, é difícil o entendimento separadamente de crescimento e desenvolvimento. Apesar de crescimento e desenvolvimento estarem intimamente relacionados, eles não são sinônimos. A gente vai estudar um pouquinho separadamente cada um deles. Crescimento se refere a aumento de tamanho. É um aspecto quantitativo que pode ser aferido facilmente. Mas o que eu quero que vocês gravem é o seguinte: o crescimento é um fenômeno anatômico. Guardem isso, porque é isso que eles gostam de cobrar em concurso. Em contrapartida, desenvolvimento se refere ao aumento da especialização, ao aumento da complexidade daquele tecido, com funções específicas. É um aspecto que pode se medir qualitativamente, somente com testes laboratoriais. Logo, a gente pode afirmar que desenvolvimento é um fenômeno fisiológico e comportamental. Como é que eles gostam de cobrar isso nos concursos? Eles gostam de trocar. Então, eles dão a afirmação, normalmente pede para marcar verdadeiro ou falso, e eles afirmam: crescimento é um desenvolvimento fisiológico, ou crescimento é um desenvolvimento, é um fenômeno anatômico. E aí você tem que saber esses dois conceitos. Quando se estuda crescimento, 3 fatores são considerados bastante importantes, que são eles: o padrão, a variabilidade e o ritmo. A gente vai estudar cada um deles. Vamos falar primeiramente de padrão. O padrão, ele reflete a proporcionalidade. Ou seja, a organização física do corpo, em qualquer período, é um padrão de partes especialmente proporcionais. E isso é muito bem refletido no gradiente céfalo-caudal de crescimento e na curva de Scammon. A gente vai estudar separadamente esses 2 últimos itens, porque esses itens eles caem bastante em concurso. Vamos falar primeiramente do gradiente céfalo-caudal de crescimento. O gradiente, foca aqui, gente. O gradiente céfalo-caudal de crescimento, ele representa o eixo de crescimento, que vai da cabeça aos pés. Ou seja, na vida fetal, a cabeça ela representa 50% do corpo. Na época do nascimento, a velocidade de crescimento do corpo e dos membros, ela é acelerada. Então, no nascimento, a cabeça passa, então, a representar 30% do corpo. E à medida que o indivíduo vai se desenvolvimento, essa proporção, então, cai para 12% e se reflete, então, ao longo da vida. Bom, então vamos enfatizar. O eixo de crescimento, ele se dá da cabeça
aos pés. Isso é tão importante que o sistema nervoso, representado pelo cérebro, é o primeiro sistema a completar o seu desenvolvimento. Isso se dá por volta dos 6 ou 7 anos. Isso é tão verdade que o livro do Profit, ele dá um destaque, ele dá uma ênfase maior. E ele fala que se você for comprar um boné para uma criança de 6 ou 7 anos, você não precisa comprar um boné maior, porque nessa faixa etária o desenvolvimento do cérebro já estará completo. Presta atenção aqui, porque isso que eles gostam de perguntar. A mandíbula, por estar mais distante do cérebro do que a maxila, ela tende a crescer mais e mais tardiamente do que a maxila, que está mais próxima ao cérebro. Então, o eixo de crescimento se dá da cabeça e aos pés. E quanto mais distante do cérebro, maior o crescimento e mais tardiamente ele se completa. Guardem isso, porque é isso que eles gostam de cobrar. Vamos fazer uma questão, então, para fixar? Olha lá. O crescimento e desenvolvimento crânio-facial segue um padrão denominado de gradiente céfalo-caudal de crescimento. Isso explica o fato do último osso da face a parar de crescer ser a mandíbula. Por quê? A mandíbula está mais distante do cérebro em relação à maxila. Bom, um outro item que eu falei para vocês que era bastante importante que caía era a curva de crescimento de Escamon. O que essa curva representa? Ela representa a curva de crescimento dos 4 principais tecidos do corpo. Primeira questão que eles cobram: quais são esses 4 principais tecidos? Só aí já é uma questão. Então, vamos lá, vamos olhar no quadro. Então, aqui a gente tem um gráfico da curva de Escamon, em que, na base, a gente tem a idade do nascimento, por volta dos 10 anos e aos 20, e a gente tem um percentual do tamanho do adulto. Então, olha lá, a gente tem os 4 principais sistemas. Quais são eles? Gravem, porque isso cai. Então, é o genital, é o geral, é o nervoso e o linfóide. Eu vou falar cada um separada deles e eu vou mostrar para vocês como eles pedem. Primeiramente, o sistema genital é o sistema que tem seu crescimento acelerado na puberdade. Então, aqui ó, a gente pode olhar no gráfico. Ele vem por volta dos 10, a partir dos 10 anos, ele tem o seu aumento. O tecido geral, representado por ossos, músculos e vísceras, sublinha isso, gente. Ossos, músculos e vísceras. Apresenta a curva de crescimento em S, então essa curva que vem aqui ó, e faz um S, ela é acelerada a partir do nascimento, diminui um pouco na infância e depois torna a acelerar na puberdade. O tecido nervoso, como eu já falei para vocês, ele tem o seu crescimento completo por volta dos 6 aos 7 anos de idade. Então, ele tem o nascimento por volta dos 6, 7 anos, ele alcança o seu crescimento completo e aí se permanece estável. E, por fim, o tecido linfóide, em que é o mais expressivo na infância tardia, evoluindo quando o tecido genital ele acelera. Bom, como é que eles gostam de pedir isso? Olha lá, segundo o Profit, as curvas de Escamon para o crescimento dos 4 maiores sistemas do corpo são... Quais são os 4 principais sistemas do corpo? Linfóide, neural, geral e genital. Por que eu pedi para vocês sublinharem osso, músculo e vísceras? Porque aqui, se a gente soubesse que osso, músculos e vísceras estava incluído dentro do sistema geral, a gente já eliminava essas 3 questões. Então, olha lá, a letra A tem sistema ósseo, que está incluído em sistema geral, assim como na letra B, assim como na letra C. De acordo com o Profit, existem 4 sistemas importantes no corpo. O primeiro sistema a completar o seu crescimento por volta dos 7 anos de idade é sistema nervoso.
Bom, só que essas questões de curva de Scammon, elas ficaram muito fáceis, muito batidas, de só perguntar quais eram os 4 sistemas. Então, como é que eles começaram a perguntar? Eles resolveram sobrepor a curva de crescimento da mandíbula e a curva de crescimento da maxila sobre a curva de Scammon. Então, olha lá. À sua esquerda, a gente tem a curva de crescimento de Scammon e aqui, nesse quadro, a gente tem a curva de crescimento de Scammon e aqui a gente pode observar a curva de crescimento da maxila e da mandíbula. Com isso, a gente pode constatar o quê? Que a curva de crescimento mandibular ela está mais próximo da curva de crescimento do sistema genital. E a curva de crescimento maxilar ela está mais perto da curva de crescimento do sistema nervoso. Isso é bem verdade quando a gente pensar no gradiente céfalo-caudal. A maxila ela está mais próximo ao sistema nervoso. Então, olha lá, como é que eles passaram, então, a perguntar esse item da matéria? O gráfico de Scammon, segundo Profit, retrata os diferentes ritmos de crescimento dos 4 maiores sistemas de tecido no corpo. Aqui, ele já não te pergunta quais são, ele já cita para você quais são. Quais são eles? Geral, linfóide, genital e neural. A mandíbula acompanha a curva de crescimento de qual desses tecidos? Do sistema geral. Se ele perguntasse da maxila, a gente iria responder o quê? Sistema nervoso. Fica a dica aí para vocês. Bom, eu comecei falando para vocês que existiam 3 padrões de crescimento, 3 padrões importantes de crescimento, que era padrão, a variabilidade e o ritmo. O padrão eu já falei para vocês, e a gente focou, então, em curva de Scammon e gradiente céfalo-caudal. Agora, a gente vai falar um pouquinho da variabilidade e do ritmo. Na variabilidade, devido ao grande número de variações genéticas, nunca um indivíduo vai ser igual ao outro. E, quanto ao ritmo, todos os indivíduos eles vão passar por um surto de crescimento. Isso é certo. Isso é uma matéria que cai, é um item que cai, que a gente vai ver mais um pouco à frente. O que a gente sabe é que existem indivíduos que crescem mais rápido e amadurecem mais cedo, e existem outros indivíduos que vão crescer mais vagarosamente. Mas como é que eles gostam de perguntar isso? As questões relacionadas à variabilidade e a ritmo são bastante simples. Eles costumam perguntar quais são os itens. Então, olha lá. No estudo do crescimento crâniofacial, existem 3 fatores considerados importantes. Assinale a alternativa errada. Então, quais são os 3 fatores importantes no crescimento? O padrão, a variabilidade e o ritmo. Qual seria a resposta errada? A letra D de dado. Pessoal, a gente encerra por aqui e na próxima aula, então, a gente vai estudar sobre surto de crescimento, que cai muito em prova. Aguardo vocês.